A ship without a storm, cold without a calm, light inside the darkness that it needs. We're left without a tear, hope without a fear. We are coming. Turma, então a nossa homenagem é... A nossa homenagem é ao Ronnie James Dio. Nossa homenagem ao Ronnie James Dio, uma das vozes mais potentes do rock and roll. Como eu comentei com vocês já devem ter escutado essa voz, porque teve alguma das aulas passadas, eu homenageei uma banda chamada Rainbow. O Rainbow foi criado pelo Rich Blackmore, depois que ele saiu do Deep Purple. E aí ele chamou o Ronnie James Dio para ser o vocalista. Então eu fiz uma homenagem ao Rainbow pela história, né? Imagina, ter um guitarrista como o Rich Blackmore e um vocalista como o Ronnie James Dio fora de série. Mas depois que o Rainbow encerrou as atividades, depois o Rich Blackmore voltou para o Deep Purple, e aí o Ronnie James Dio fez uma temporada no Black Sabbath, substituindo o Ozzy, ficou 1 ano, 2 anos. Aí ele seguiu carreira solo. E a carreira solo do Ronnie James Dio ela é absolutamente fantástica, com discos incríveis, uma das vozes mais potentes do rock and roll. Aliás, curiosidade, todo mundo associa rock and roll, né? Na verdade, este símbolo, né, que o pessoal associa ao rock and roll é dele. Não sei se vocês estão percebendo na camiseta, ele é que começou a fazer isso. Ele foi o precursor. E aí todo mundo copiou. Mas não tem nada a ver com o diabo, com coisas macabras, não tem nada a ver, isso é bobagem. Ele disse que ele começou a fazer esses sinais nos shows porque a avó dele era italiana. Se não me falha a memória, a história é essa, a avó dele era italiana. E ela fazia isso para espantar os maus espíritos. Ou justamente ao contrário, para espantar os maus espíritos, para as energias negativas serem dissipadas. Então era um sinal de positividade. Então a avó dele fazia isso. E ele começou a fazer isso nos shows e cantar assim. Aí o pessoal associou, lógico, associou a um símbolo do rock and roll e associou a coisas ligadas a coisas diabólicas. Não tem nada a ver. Então quem começou a fazer isso no rock and roll foi Ronnie James Dio. Daí a nossa homenagem ao Ronnie James Dio. Então vale a pena. Escutem, tem discos deles fora de série. Vale a pena. Uma das vozes mais potentes do rock and roll. Bom, então, feita a nossa homenagem ao Ronnie James Dio, agora a gente tem que discutir um pouco melhor essas questões que eu comentei com vocês. E o nosso dilema, eu preciso mostrar para vocês a importância do porquê que a gente adensa e desidrata. Então, o que acontece? Deixa eu encerrar aqui, deixa eu tirar a luz do painel. Deixa eu tirar a luz daqui. Deixa eu colocar o PowerPoint aqui, aí eu consigo... Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu deixar essa figura. Eu vou precisar dela bastante. Deixa eu deixá-la aqui. E aí depois eu vou apresentando, vou mostrando uns vídeos para poder mostrar para vocês por que eu preciso de ambas as etapas de adensamento e desidratação. O que acontece? Na verdade, eu mudei um pouco o esquema da aula que eu tinha imaginado. Eu falei, puxa vida, eu acho que eu consigo fazer o balanço de massa na aula de hoje. Eu não vou fazer.
porque eu acho que não tem muito sentido eu fazer o balanço de massa sem antes mostrar para vocês a importância, por que eu adenso o lodo, por que eu desidrato o lodo. Eu prefiro mostrar isso para vocês, aí eu faço o balanço de massa na semana que vem. Eu acho que é mais lógico, vai ficar mais didático. O que acontece? Então vamos lá, vamos falar do lodo dos decantadores. Lodo dos decantadores. O que acontece? Conforme eu disse para vocês, água de lavagem dos filtros, alta vazão, baixa concentração de sólidos. Lodo dos decantadores, baixa vazão, alta concentração de sólidos. Alta concentração de sólidos quanto? Normalmente, o lodo dos decantadores, ele apresenta um teor de sólidos típico, teor de sólidos, de 0,5% a 0,8%. Isso equivale a uma concentração de sólidos em torno de 5.000, grosseiramente, de 5.000 a 8.000 miligramas por litro. A concentração de sólidos é alta. Alta quando se compara com a água de lavagem dos filtros. Mas o lodo que eu descarrego dos decantadores é essencialmente água. Normalmente, decantadores de alta taxa, decantadores convencionais, quando a gente projeta estações de tratamento de água, o lodo é descarregado de forma semi-contínua ao longo do tempo. Ele não é descarregado durante 24 horas por dia, mas ele é descarregado em pulsos. Por exemplo, a cada meia hora eu descarrego e tiro o lodo. Meia hora, descarrego de novo, tiro o lodo. Meia hora, descarrego, tiro o lodo. Meia hora, descarrego, eu tiro o lodo. Eu gero esse lodo em pulsos. E normalmente esse lodo é gerado em pulsos. As descargas, normalmente a duração das descargas ela é variável, da ordem de 1 minuto, 2 minutos, mas o intervalo entre descargas sucessivas fica na faixa aí de meia hora a 40 minutos. Por quê? Isso tem a ver com a operação dos decantadores. Lembra que o lodo não pode adensar nos decantadores. Se eu adenso, eu não consigo descarregar, não consigo tirar o lodo. E esse lodo, para que ele possa escoar de forma adequada nas operações de descarga de lodo, ele sai normalmente com concentrações de sólidos de 0,5% a 0,8%. Ele é praticamente água. Mas, putz, eu não posso manusear essa água. Não posso. Quando eu trato lodo, a minha essência é, de alguma forma, aumentar essa concentração de sólidos. Por que eu aumento a concentração de sólidos? Imagina o seguinte, deixa eu fazer aqui uma figurinha para a gente entender. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho uma etapa aqui, adensamento mais desidratação. Por exemplo, vamos supor que eu entre aqui com uma vazão de lodo, um QL, uma vazão sólida, um QS afluente. Por exemplo, 100 quilos por dia. Isso é o afluente. Ele vai entrar com uma certa vazão líquida, um QL afluente, certo? O que vai acontecer? O que eu quero essencialmente nas operações de adensamento e desidratação? Eu quero tirar água. O máximo de água que eu puder. Por quê? Porque eu quero gerar aqui um QS efluente. Eu quero gerar aqui uma vazão sólida, uma vazão líquida efluente. E eu quero tirar aqui alguma coisa. Eu quero aqui um QS, por exemplo, do lodo. Eu quero aqui uma vazão líquida no lodo. Como é que essas vazões elas se relacionam? Quando a gente fala, por exemplo, numa vazão de sólidos igual a 0,5%, eu vou recobrar isso para vocês, não é todo mundo que vai lembrar disso, especialmente o pessoal de fora. Quando a gente fala em teor de sólidos,
Teor de sólidos é uma relação. É massa seca por massa úmida. Eu vou escrever aqui teor de sólidos. O que é teor de sólidos? É uma massa seca, por exemplo, em quilos por dia, quilos, dividido por uma massa úmida. Por que eu estou chamando de massa úmida? Porque a massa úmida é a massa de sólidos secos mais água. Então, eu vou escrever essa massa úmida é uma massa de sólidos secos mais uma massa de água. Quando eu tiro sólidos, por exemplo, do decantador, ele sai com 0,5% de teor de sólidos, mas ele é transportado com água. Ele sai via água. Então, sai sólidos, mas sai água. Ele é transportado via hídrica. É essa água, massa de sólidos secos mais massa úmida. Essa massa de sólidos secos mais a massa de água, que é uma massa úmida. Só que essa massa úmida, ela tem uma massa específica, é o lodo. O que é o rodo-lodo? É a massa úmida pelo volume. Vou chamar de volume úmido, vai? Ora, então, vou fazer o seguinte, eu vou substituir isso aqui. Teor de sólidos, massa seca, dividido pela massa úmida. Isso aqui é o rodo-lodo, vezes um volume, que eu vou chamar volume de lodo. Volume úmido ou VL, que é igual ao volume do lodo. O que acontece? O que é esse volume do lodo? Ou vazão de lodo? É a massa seca dividido pelo teor de sólidos, dividido pelo rodo-lodo. Normalmente, a gente coloca esse teor de sólidos aqui em porcentagem. Então, aqui a gente multiplica por 100. Então, se eu tenho, por exemplo, uma massa seca em quilos por dia, esse volume vai ser uma vazão em metro cúbico por dia. O que acontece? Na hora em que eu aumento esse teor de sólidos, o que está acontecendo? Eu aumento isso, essa vazão está diminuindo. Então, qual que é o segredo quando eu opero qualquer sistema de adensamento, desidratação? Eu quero tirar o máximo de água possível. Porque se eu aumentar esse teor de sólidos, eu estou diminuindo esse volume de lodo. Embora a massa seca seja aproximadamente igual. Vamos fazer uma conta? A nossa produção de lodo, quanto que era nessa ETA mesmo que a gente calculou? Lembra que a gente calculou a produção de lodo para uma ETA de 2,4 metro cúbico por segundo? Quanto que era a produção de lodo? Vocês têm aí o valor, quanto que é? O que nós calculamos lá foi uma massa seca, certo? Quanto que era mesmo? 9.000. Vou pegar um giz novo aqui. Quanto que era mesmo? 9.000 quilo dia. Isso aqui é a minha massa seca, que entra em toda a ETA, concorda? Vamos admitir que eu tenha para esta massa seca um teor de sólidos, por exemplo, de 0,5%. Qual que é o volume que eu tenho? Volume de lodo ou vazão de lodo vai ser a massa seca 9.379 quilos dia. Vezes 100. Dividido por 0,5%. Massa específica do lodo, praticamente água, 1.000 quilos por metro cúbico. Quanto dá essa vazão de lodo? Alguém faz a conta e me passa. Vocês vão ver que vai dar um volume. Esse volume é o que, na verdade, eu estarei extraindo do sistema se eu estiver descarregando todo o lodo, estou mandando o lodo embora. Diretamente do decantador, vai embora, vai para algum lugar. Ele vai sair numa forma de vazão líquida, vai embora.
Vocês vão ver que o volume é significativo. Ele é grande. Você vê, 9.300 vezes 100, vai cortar ali, vai dividir por 10, mas vai dividir por 0,5. Vai dar um volume significativo. Quanto deu? Quem já calculou? 187.580 metros cúbicos por dia. 187.580 metros cúbicos por dia. Isso significa, isso é todo o volume que eu precisaria descarregar da minha reta se eu tirasse o lodo do decantador a 0,5% e mandasse embora. Perceberam como esse número é alto? É isso mesmo? Deu isso? Não, eu já estou multiplicando por 100 aqui. Então, o 0,5% já é dividir por meio mesmo. Dá tudo isso? Deu quanto? 1.800. Eu acho que é mais razoável, metro cúbico por dia. Que pegou... Não, tudo bem? Então, eu deixo 0,5%, mas é que eu estou multiplicando por 100 aqui, já para... Agora, faz o seguinte, imagina que agora, todo o meu processo de adensamento e desidratação elevou esse teor de sólidos para um valor razoável, 20%. Vamos admitir que agora o meu teor de sólidos seja 20%. Então, o meu volume de lodo vai ser os mesmos 9.379 quilos por dia, vezes 100, dividido por 20%. Eu vou adotar 1.000, vai. É um pouquinho maior, mas vou adotar 1.000, para deixar a mesma base. Olha como o volume de lodo diminui, embora a massa seca seja a mesma. Quanto deu? 46,9 metro cúbico por dia. Olha a redução de volume que eu consegui. Na hora em que eu aumentei o teor de sólidos de 0,5% para 20%. É isso que eu preciso fazer nas etapas de adensamento e desidratação. Ou seja, eu transformei aqueles 9.379 quilos por dia, que vai corresponder a um volume de 1.875,8 metros cúbicos por dia. Essa mesma massa de sólidos secos, ela foi transformada agora num volume de 46,9 metros cúbicos por dia. E aí é muito mais fácil eu, primeiro, transportar um volume de lodo muito menor e com um teor de sólidos maior, o que me facilita o manuseio. É isso que eu preciso fazer aqui. É isso que eu preciso fazer. Perceberam? Agora, o que eu vou fazer? Para a gente poder ter bem claro isso, eu vou mostrar para vocês o que é um lodo descarregado dos decantadores. Como é que esse lodo é descarregado? Eu vou mostrar aproximadamente como que sai esse lodo, que tem mais ou menos 0,5% de teor de sólidos. É um lodo que tipicamente é descarregado de decantadores de alta taxa. Descargas sucessivas em não mais do que 30 minutos entre descargas sucessivas, um intervalo de descarga curto. Ele vai sair líquido, vocês vão observar que ele sai praticamente água, e é água. É água mais sólidos. Mas a concentração de sólidos é alta, vai sair com 5.000 a 8.000 miligramas por litro, mas é água. Vamos ver. Vou mostrar para vocês. Se eu não tiver aqui, eu mostro no YouTube. Deixa eu ver. Imagens. Se tiver aqui, pode ser que demore muito tempo para carregar. Aí eu mostro no YouTube, talvez seja melhor. Deixa eu ver.
Deixa eu dar uma olhada no YouTube, que eu acho que é melhor. Ixi. Vamos ver aqui. Tá um pouquinho lento, mas vamos lá. Ó, cadê? Ué. Deixa eu ver uma coisa aqui. Oh, meu Deus do céu. Não é isso aqui. Errei. Coloquei o vídeo errado aqui. 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 Ó, turma, isso aqui enquanto isso, deixa eu abaixar. Ai. Peraí. Isso aqui é a descarga de um lodo. Eu vou voltar o vídeo para não ter dúvidas. Todas essas descargas de lodo. Peraí. Deixa eu voltar aqui. O que eu fiz? Esse decantador é um decantador de alta taxa e tem descargas semicontínuas. Todas elas são automatizadas. As válvulas são automatizadas. Então, cada válvula dessa, ela abre a descarga de um poço de lodo. E normalmente o intervalo entre descargas sucessivas é não mais do que 30 minutos. O tempo de duração da descarga é programado na válvula. Então você pode colocar 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, de acordo com a produção de lodo. O que eu fiz para fazer o vídeo? Eu pedi para eles tirarem da programação e que a descarga fosse dada manualmente, porque eu queria filmar e mostrar para vocês como é que é a descarga. Aí vocês vão ver que é praticamente água limpa. Eu deixei correndo com o tempo. E aí vocês vão observar que sai o lodo e aí a partir daí a água fica praticamente limpa. Mas vocês percebem que o lodo sai, é água, é líquido. Então vamos mostrar a descarga. Eu diminui um pouco o som. Então, essas válvulas são automatizadas. Eu não posso fazer isso manualmente, imagina, dar descarga a cada meia hora, não tem como, isso tem que ser automatizado. Ele abriu a descarga, sai a água da tubulação e sai o lodo. Em 10 segundos, você observa que vai começar a clarear.
Acabou. A válvula fecha. Eu deixei a válvula aberta para mostrar que, de fato, o lodo sai na forma líquida. Aqui já teria parado faz tempo. É que eu pedi para deixar para poder filmar. Ou seja, quando eu descarrego o lodo do decantador, esses 9.379 quilos por dia saem na forma líquida, com uma concentração de sólidos de 0,5% a 0,8%, e que corresponde, se você fizer isso na forma líquida, a um volume de 1.875,8 metro cúbico por dia. Bom, já teria parado. Eu mostrei, isso, tá vendo? Isso é água limpa. Vamos para outra válvula. Ele vai fechar essa válvula e aí, normalmente, passado um tempo, ele descarrega a outra válvula. Nunca evita-se sempre descargas consecutivas, descargas iguais em válvulas próximas. Dá um tempo, depois vai descarregar uma outra válvula e assim sucessivamente. Ou seja, o lodo ele é gerado em pulsos. Opa. Peraí. Isso. É líquido. Peraí, tá com delay o vídeo. Espera um pouquinho. Ele tá com um delayzinho. Vai dar a descarga. O som não está acompanhando, né? Vamos ver. Ele está com delay. Tá? Vamos ver a descarga nessa válvula. Descarrega a água no tubo, sai o lodo. Mas percebe que é água. Essencialmente água. Percebe? Ou seja, esse é o lodo típico que sai do decantador. Mas aonde tem que ir esse lodo? Para onde que esse lodo vai? Então agora vamos montar um pouco a concepção do nosso sistema. Então vamos montar a concepção do nosso sistema, para a gente entender. Da forma como eu coloquei aqui, eu vou desenhar de novo e vou mostrar para a gente entender, eu mostro outro filme. Esse lodo, na verdade, ele não pode seguir diretamente para a operação de adensamento. Não pode. Por quê? Porque ele é gerado em pulsos. Como ele é gerado em pulsos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar este lodo para um tanque de equalização. Ou seja, o lodo vai sair do decantador e ele vai para um tanque de equalização de lodo. Tanque de equalização é uma coisa das mais importantes em estações de tratamento de água, estações de tratamento de esgoto. Ou seja, eu tenho meu decantador, decantadores, né? Decantadores. Eu vou descarregar o lodo, ele vai ser descarregado em pulsos e ele vai seguir para um tanque de equalização de lodo. Tanque de equalização de lodo. Qual é a finalidade desse tanque de equalização? Apenas regularizar vazões. A partir do tanque de equalização de lodo, aí ele vai seguir para a etapa de adensamento. É a primeira etapa. É a primeira etapa. Ele vai seguir para o adensamento. O que eu quero no adensamento? No adensamento, esse lodo aqui, ele tem teor de sólidos típico de 0,5% a 0,8%. Quando eu adensar, esse lodo vai sair do adensamento
com um teor de sólidos de aproximadamente 2% a 4%, o que é bastante coisa. Se eu jogo esse lodo de 0,5% para 2%, eu estou diminuindo o seu volume em 4 vezes. Por que isso é importante? Porque na hora em que eu diminuo esse volume, na hora que eu adensei esse lodo, eu estou diminuindo vazão. E na hora que eu diminuo essa vazão, eu faço com que esses equipamentos de desidratação recebam uma vazão menor. Eles ficam de menor porte. Ou seja, ao invés de tratar 1.875 metros cúbicos por dia vazão afluente, ele vai trabalhar com uma vazão muito menor, porque esse lodo está adensado. Então a finalidade do adensamento é aumentar o teor de sólidos do lodo de tal forma que eu consiga reduzir as vazões a serem encaminhadas para o sistema de desidratação. Ora, lógico que o processo de adensamento, ele captura a água. Essa água, o filtrado da etapa de adensamento, é o filtrado que volta para o início do processo de tratamento. Vai voltar, logicamente, com uma certa quantidade de sólidos, um QS efluente, um QL efluente, e retorna para o início do processo, porque a taxa de captura desses equipamentos não é de 100%. É próximo de 100%, mas não é 100%. Alguns desses sólidos vão escapar e eles vão voltar para o processo. O que é um lodo adensado e o que é um tanque de equalização? Agora eu vou mostrar para vocês uma vista de um sistema de tratamento do lodo. E eu vou mostrar, é uma estação de grande porte e ela tem 2 tanques de equalização com aproximadamente 2.000 metros cúbicos cada. Por quê? Porque essa vazão que sai dos decantadores, ela é desta forma. Se você colocar aqui o tempo no eixo do X, tempo, e aqui a vazão de lodo, como é que esses decantadores descarregam o lodo? Eles descarregam pulsos, descargas na forma de pulso ao longo do dia. São pulsos. No entanto, o que eu quero que o tanque de equalização faça? Eu quero que o tanque de equalização regularize essas vazões a serem encaminhadas para a etapa de adensamento, porque os meus sistemas de adensamento precisam trabalhar com vazões mais ou menos constantes ao longo do tempo. Ou seja, esta aqui é a vazão equalizada. E aqui são as descargas de lodo, as vazões de lodo, vamos chamar assim, instantâneas. Que de lodo instantâneas, descarregadas na forma de pulso. Eu estou exagerando, parece que elas são muito maiores, não é que são. Na verdade, eu vou descarregando, né, inúmeras descargas de lodo sucessivas, elas vão para o tanque de equalização, e aqui eu regularizo as vazões a serem encaminhadas para o processo de adensamento. Esta vazão vai para adensamento. Esta vazão é a vazão equalizada que segue para adensamento. Por isso eu preciso ter o tanque de equalização. Tem um outro detalhe que é importante. Por que eu preciso do tanque de equalização? Aí é uma coisa de ordem operacional. Eu vou comentar com vocês, mas eu vou discutir com mais detalhes na semana que vem. O que acontece? Esses sistemas de tratamento da fase sólida, eles são, na verdade, é um processo à parte dentro da ETA. Ou seja, tem que ter uma equipe que opere o tratamento da fase líquida. Mas eu tenho que ter uma equipe à parte que opere somente o sistema de lodo. Não posso misturar as coisas. Precisam ser independentes. Quem toma conta da fase líquida, coagulação, floculação, sedimentação, filtração, toma conta disso. Quem toma conta do lodo, toma conta disso e não se mistura. Quando eu digo não se mistura, é assim, eu não vou sair com um operador daqui para vir para cá, nem daqui para cá. Cada um na sua caixa. Porque isso aqui é uma indústria dentro da ETA. Isso aqui requer operação. De tal forma que
o meu adensamento funcione de forma satisfatória, necessariamente eu preciso adicionar aqui polímero. Auxiliares para fazer o condicionamento do lodo, polímero. Eu preciso agregar os flocos. Isso aqui requer operação. Eu tenho que preparar polímero, equipamentos de polímero, bombeamento daqui para cá. Preciso controlar essas unidades, retirar amostras, verificar teores de sólidos. Isso aqui requer operação. Então, esta equipe não mexe com essa. Isso aqui toma conta de lá e aqui toma conta daqui. Acabou. Muitas vezes, isso é uma vantagem econômica. É melhor você fazer com que o tratamento da fase sólida, você pode... A ETA trabalha 24 horas por dia. A ETA não para. A fase líquida não para. Por quê? Eu tenho que produzir água em quantidade constante, qualidade constante, durante 24 horas por dia. Mas o meu sistema de tratamento do lodo, ele pode trabalhar um número menor de horas por dia. Eu posso, por exemplo, trabalhar, e o que é muito comum, eu posso trabalhar um turno de 12 horas. Eu não preciso fazer com que o tratamento do lodo trabalhe 24 horas por dia. Ele pode trabalhar, por exemplo, 12 horas por dia. Dependendo dos equipamentos, tecnologia, 12 horas por dia. O que acontece isso? Se o meu sistema de lodo trabalha 12 horas por dia, e qual que é a vantagem de trabalhar 12 horas por dia? É um turno operacional só, é um custo menor com mão de obra. Então perceberam por que eu preciso desse sistema de equalização? Porque esse lodo vai sair dos decantadores durante 24 horas por dia. E o meu sistema de tratamento da fase sólida, adensamento e desidratação, pode trabalhar, por exemplo, 10 horas por dia. Por isso que eu preciso desse sistema de equalização. E ele vai ser tanto maior quanto menos horas do dia o meu sistema trabalhar. Mas é muito comum hoje nas companhias de saneamento fazerem isso. Não. Eu quero trabalhar com o meu adensamento, o meu sistema, eu quero que isso aqui trabalhe 10 horas por dia, 12 horas por dia, um turno. É razoável do ponto de vista econômico. Então, por isso que eu preciso ter esse sistema de equalização do lodo. Eu vou adensar o lodo? Vou adensar. Como é que eu posso adensar o lodo? Eu tenho duas alternativas. Eu tenho adensamento, alternativas e adensamento. Duas alternativas. Eu posso fazer um adensamento por gravidade. Ou eu posso fazer um adensamento do lodo por via mecanizada. Para alguns tipos de lodo, eu posso adensar por gravidade. Outros tipos de lodo, eu posso adensar por via mecanizada. Eu vou mostrar o adensamento para vocês observarem como é que eles são, como é que é o lodo. Vamos mostrar uma vista geral. Deixa eu voltar aqui de novo. Eu falei que ia mostrar para vocês uma vista geral. Como é que eu volto aqui? Aqui. Deixa eu parar o vídeo. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês uma vista geral de um sistema de tratamento do lodo, de uma ETA de grande porte. É uma ETA de 15 metros cúbicos por segundo, uma ETA grande. A ideia desse vídeo é mostrar mais ou menos o todo, o geralzão, e mostrar para vocês por que a gente fala que é como uma indústria dentro da ETA. É uma indústria dentro da ETA. É uma estrutura onde o lodo está chegando. Essa ETA tem 8 decantadores. 8 decantadores. E o lodo chega em pulsos. Depende dos sistemas de remoção de lodo, dos equipamentos. Para onde vai esse lodo? A primeira etapa. Deixa eu andar um pouquinho.
Aqui é um tratamento preliminar, não tem tanta significância para a gente. Esse lodo vai para 2 tanques de equalização. Deixa eu andar mais um pouquinho. Isso. Isso aqui são 2 tanques de equalização de lodo. Um e tem o outro aqui do lado. Cada tanque tem 2.000 metros cúbicos. O que está sendo aplicado aí? Isso aqui eu estou aplicando o ar, é para misturar o lodo, para manter os sólidos em suspensão. O tanque tem que ser agitado. Eu posso fazer uma mistura pneumática, posso fazer uma mistura mecanizada. O lodo tem que ficar em agitação, porque como é um tanque de equalização, se ele ficar em repouso, os sólidos vão adensar, vão descer. Não pode acontecer isso, não pode. Então, esses tanques são o quê? Tanques de equalização de lodo bruto. Observa, isso aqui é água. É o lodo que sai do decantador, é água, líquido. Mas vai para onde? Daqui o lodo vai seguir para onde? Olha aqui, lodo chegando. Ele vai ter que ser encaminhado para onde? Para uma etapa de adensamento. O que é o adensamento do lodo? Essa ETA em particular, ela tem adensamento mecanizado. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um equipamento mecanizado, que é um equipamento típico do mercado. A gente compra o equipamento. Ele tem diferentes tamanhos para atender diferentes vazões. Por que eu disse para vocês que isso aqui é uma indústria? Esse lodo que está nesse tanque, ele sai daqui e vai para esse prédio. É a etapa de adensamento. E desse prédio, o lodo adensado vai para a etapa de desidratação. É esta unidade. Eu preciso ter gente aqui, eu preciso ter gente aqui, eu tenho lodo sendo descarregado, caminhão que vai ter que sair. Entenderam por que isso é uma indústria? É uma indústria dentro da ETA. Então eu tenho que ter uma equipe para tomar conta disso. Aí vocês vão ver aqui, nesse vídeo, tem aqui o caminhão chegando, o caminhão saindo, gente manuseando, controlando dosagens, polímero, isso é uma indústria. Tá ótimo, tá bom. Já mostrei a importância do tanque de equalização de lodo bruto. E o adensamento? Vai para onde? Ah, tá vendo? Tem um caminhão saindo, esse caminhão está levando lodo desidratado, tem outro aqui, vai ter que entrar aqui embaixo. Ou seja, isso tem vida, não anda sozinho. Vamos ver a etapa de adensamento. Vamos ver a etapa de adensamento. Isso é tipicamente um equipamento de adensamento mecanizado. É um equipamento muito comum no mercado. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 equipamentos. É uma ETA grande, então 5 equipamentos. O que ele é? Ele é uma tela móvel. Vocês vão observar, é uma tela móvel. Eu vou bombear o lodo, condicionado com polímero. E é uma tela móvel. E aí a água vai passar por esta tela. E o lodo vai ficar retido. E eu vou adensar o lodo. Estou tirando a água do lodo. Deixa eu adiantar um pouquinho o... Isso aqui que vocês estão vendo é o lodo entrando no equipamento. Aqui eu tenho uma etapa de condicionamento do polímero. E aí eu estou bombeando lodo para o equipamento. Ele é líquido. Mas como ele foi condicionado com polímero, vocês vão perceber que eu tenho já flocos maiores. Eles vão andar nesta tela. Está vendo que essa tela está se movimentando? É uma tela móvel.
e é uma tela permeável. A água está drenando por esta tela. Na hora em que a água drena, eu estou tirando a água do lodo, estou adensando o lodo. Isso é uma forma de você adensar o lodo, é um adensamento mecanizado. O que eu vou gerar lá para frente? Eu vou gerar lodo adensado. Eu estou aumentando o teor de sólidos de 0,5% para aproximadamente 3%. Olha como ele já mudou a consistência. Primeiro porque ele está condicionado com polímero. E olha a redução de vazão. Deixa eu andar um pouquinho, eu vou do outro lado. Olha o lodo. Isso aqui é lodo adensado. Já não mudou? Parece uma ambrosia de chocolate, mas não é. Parece mousse de chocolate, mas não é. E aí este lodo ele é recolhido, adensado. Reduzir volume. Vai para onde? Para um outro tanque de equalização de lodo adensado. E de lá ele vai alimentar quem? Meus equipamentos de desidratação. O que eu estou tirando do lodo adensado? Água. Esse aqui é esse filtrado que eu posso, se quiser, retornar para o início do processo. Olha aqui. Por que eu estou reduzindo o volume do lodo? Porque eu estou tirando esta água do lodo. Toda essa água é o que está saindo do lodo. E eu recupero, se eu quiser. E aí esse lodo se junta numa tubulação e segue adiante. Junta com o lodo de outros equipamentos e segue para um tanque de equalização de lodo adensado e que vai seguir posteriormente para o sistema de desidratação. Perceberam? Então olha como ele chega e olha como ele vai embora. E aí vocês estão vendo, o lodo está escoando por essa tela, condicionado com polímero, e a água drena. Esta é a etapa de adensamento. Esse é um adensamento, é uma alternativa de adensamento mecanizado. Os equipamentos têm grande capacidade volumétrica, ocupam menos área. É uma excelente alternativa de adensamento de lodos de estações de tratamento de água. Adensamento mecanizado. Pessoal, dúvidas? Mostrar um outro vídeo? Esse aqui eu acho que eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho livre no meu computador. Eu acho que eu tenho. Inclusive, eu fui lá outro dia. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Isso aqui é uma outra estação de tratamento de água. Só que agora, o adensamento do lodo, ele é feito por gravidade. Essas unidades que vocês estão vendo aqui são adensadores gravimétricos. Mas também tem mesma função, adensamento. Quero adensar o lodo. Então eu tenho aqui um adensador trabalhando, o outro está em
manutenção. Vou deixar rolar o vídeo para a gente observar. Então eu tenho aqui 2 adensadores gravimétricos. É uma estação menor, é uma estação de 4 metros cúbicos por segundo. Da onde vem o lodo? Vem deste tanque de equalização. Isso aqui é um tanque de equalização de lodo que recebe o lodo dos decantadores. O lodo é descarregado pelos decantadores, também em impulsos, vai para este tanque de equalização. Olha aqui o lodo chegando. Ele é líquido, é água. É líquido. Ele é condicionado com polímero para facilitar o processo de adensamento por gravidade. Preciso de condicionamento com polímero. E este lodo segue para adensamento. Aqui tem 0,5%. 0,06%. No adensamento eu vou elevar para 2 a 2,5% de teor de sólidos. E aí esse lodo, uma vez adensado, vai seguir para o sistema de desidratação mecanizado. Agora, olha o que acontece no adensamento. É um adensamento gravimétrico. Vamos descer um pouquinho. Eu estou andando aqui. Aqui está o meu adensador. Como eu estou adensando, o que eu estou tirando do lodo? Água. Essa água eu estou tirando do lodo. Por isso que eu estou adensando o lodo. Como é um adensador gravimétrico, olha, não sei se vocês conseguem perceber, o lodo aqui está em movimentação. Eu estou alimentando o adensador e forma um manto de lodo. O lodo está adensando. É um adensamento gravimétrico, por gravidade. Sacaram? Esta água é o filtrado do adensamento que eu retorno para o processo. Observa que se o meu adensamento estiver trabalhando direitinho, eu consigo ter um filtrado com uma concentração de sólidos super baixa. Bem baixinha. Isso é o adensamento gravimétrico. Aí não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma movimentação do manto de lodo, né? Tá vendo? Por que eu preciso do tanque de equalização? Porque a vazão de alimentação do adensador tem que ser uma vazão mais ou menos constante ao longo do tempo. Vazão tem que ser constante, ele não pode ser alimentado em forma de pulsos. Por isso que eu preciso deste tanque de equalização de lodo, por isso que ele é tão importante. Recebo vazões variáveis, regularizo vazões e encaminho para o sistema de adensamento. Isso é um adensamento por gravidade. O lodo sai daqui, olha, tá clarinho, tá vendo? Água boa, filtrado bom. E depois? Depois ele vai para uma etapa aqui, vamos ver esse vídeo. Ele vai para uma etapa de desidratação mecanizada. As nossas tecnologias de desidratação são muitas. Pode ser centrífuga, filtroprensa de esteira, filtroprensa de placa. São alternativas de desidratação mecanizadas. Nesse caso, nós estamos utilizando centrífugas. Nós vamos discutir um pouco mais em detalhe, como funcionam esses equipamentos na semana que vem. Mostrar com um pouquinho mais de detalhe. A gente não é mecânico, mas dá para mostrar o princípio de funcionamento. Mas aqui é a etapa de desidratação. Ele está pegando aquele lodo adensado, está enviando para um sistema de desidratação. E como é que sai esse lodo? No final das contas, o que é esse lodo desidratado? É um lodo que normalmente tem teor de sólidos em torno de 18% a 22%. É assim que sai. Isso que vocês estão vendo é lodo desidratado. Ele sai com teor de sólidos de 18% a 22%. Mas a minha finalidade é justamente essa. Não é mais fácil você manusear isso do que manusear água? Lógico. Por isso que eu preciso adensar e desidratar. Este é o lodo que sai da estação de tratamento de água.
sai com teor de sólidos da ordem de 18% a 22%. Este lodo aqui. Esse é um valor clássico, de 18% a 22%. Esse é um teor de sólidos clássico, que foi aquele que eu fiz a conta. Eu transformei aqueles 1.800 metros cúbicos por dia em quanto? 40 e poucos metros cúbicos por dia. Porque eu aumentei o teor de sólidos. Isso aqui é lodo desidratado. Perceberam? Sacaram? E aí é muito mais fácil manusear este tipo de lodo do que lodo líquido. E o filtrado da desidratação? Olha o filtrado aqui. Se eu estou desidratando o lodo, eu tenho que tirar a água. Eu tenho que tirar a água. Esta água é a água que os equipamentos de desidratação estão retirando. O que eu faço com essa água? Posso retornar de volta para o início do processo. Esta é, portanto, a essência do tratamento da fase sólida em estações de tratamento de água. Esta é a essência. Sacaram? Só que, para que eu possa fazer o dimensionamento de todas essas partes constitutivas, eu preciso fazer o balanço de massa. Eu preciso saber, conhecer a produção de lodo. Mas a produção de lodo eu calculei. Foi a primeira coisa que a gente fez na aula hoje. Qual era a produção de lodo mesmo para essa ETA de 2,4 metros cúbicos por segundo? Era 9.000. Esses 9.500 e pouco está entrando aonde? Parte da água bruta, parte do coagulante, está tudo aqui. Isso aqui tem que andar aqui dentro. Ou seja, para que eu possa dimensionar os meus adensadores, os meus sistemas de desidratação, eu preciso calcular essas vazões. E para isso eu preciso fazer esse balanço de massa, porque eu posso ter retorno de parte da carga de sólidos para o início do processo. Qual que é o retorno principal? Água de lavagem dos filtros? Estou retornando. Toda a carga de sólidos que o filtro segurou, eu estou retornando para cá, então vai aumentar a carga de sólidos aqui. O filtrado do adensamento e da desidratação tem uma certa quantidade de sólidos, pequena, mas eu retorno para cá. Então eu preciso fazer o balanço de massa. Fazendo o balanço de massa, eu determino todas as minhas vazões líquidas e as minhas vazões sólidas. E ao calcular todas essas vazões líquidas e sólidas, automaticamente eu tenho todas as vazões de dimensionamento que eu vou usar para dimensionar todo esse sistema. Então, o que a gente precisa fazer em algum momento é esse balanço de massa. Vamos ver mais um vídeo. Vamos voltar aqui. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um equipamento de adensamento e desidratação em conjunto. Isso aqui é um equipamento de um grande fabricante de equipamentos, chama-se Huber, é uma empresa alemã. Só que aqui a tecnologia, ele me permite adensar o lodo e desidratar numa mesma unidade. O adensamento é feito em cima e a desidratação é feita embaixo. Tem um equipamento acoplado ao outro. Esse sistema de tratamento do lodo é da ETA São Lourenço, que a Sabesp opera. Tem vazão de 6 metros cúbicos por segundo. Vamos dar uma olhada. Aqui em cima, lodo bruto. Condiciono com polímero, ele adensa. Aqui embaixo, lodo adensado, segue para desidratação. Olha a diferença. Isso aqui é lodo bruto, condicionado com polímero. Água. Isso é lodo bruto. O adensamento aqui em cima é o mesmo adensamento por meio daquela tela. É uma tela móvel, ela vai andar, ela está andando, a água está drenando.
Isso aqui é adensamento mecanizado. Uma vez adensado, olha o jeitão do lodo. Adensei o lodo. Agora está adensado, tem menos água. Tem teor de sólidos em torno de 3%. E agora vai para onde? Ele vai descer no equipamento e vai alimentar o sistema de desidratação. É uma outra tecnologia, é um filtro prensa de esteira. Os equipamentos são conjugados, mas é um filtro prensa de esteira. E aí eu vou desidratar o lodo. Aqui um outro equipamento, olha ali, lodo bruto. O lodo adensando, bem adensadinho. Percebe como? Olha a característica do lodo. Ele está condicionado com polímero. Já tem o floquinho. O floco já me permite uma boa separação. Mas isso aqui é lodo bruto, condicionado com polímero. Vou alimentar um equipamento de adensamento. E aí vamos ver lá embaixo a desidratação. Lembrando, quem quiser depois assistir esses vídeos, o vídeo está lá no YouTube. A grande maioria de todos esses vídeos estão no YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá. Bom, esse está no YouTube porque eu peguei aqui, inclusive. Isso aqui é vídeo do meu canal. Vamos ver o lodo desidratado. Aqui é o equipamento. Embaixo, o andar de baixo. Não dá para ver direito. Está um pouco escuro. E aqui eu tenho lodo desidratado. Olha aqui. Ele entra líquido lá em cima. Olha como ele sai aqui. Isso aqui é lodo desidratado. Ele está com aproximadamente 20% de teor de sólidos. Sacaram? Ou seja, tudo que eu faço, portanto, no tratamento do lodo dos decantadores, essencialmente é retirar água. Eu preciso tirar o máximo de água possível. Porque quanto mais água eu tirar, menor o volume. E lógico, né? Menor a massa úmida. Quanto menor for a minha massa úmida, menor vão ser os meus custos de transporte. Então, tudo que eu faço aqui no lodo, essencialmente é retirar água. E aí, logicamente, existem diferentes técnicas de adensamento e desidratação. O adensamento pode ser por gravidade, pode ser mecanizado. E, normalmente, as tecnologias de desidratação para etas de médio e grande porte são tecnologias de desidratação mediante o uso de equipamentos mecanizados. Isso aqui é o meu lodo desidratado. Aí ele é transportado de alguma forma por rosca, por correia, vai para caminhões, segue para aterro sanitário, transporte final. E segue para aterro. Tá vendo? Olha o meu lodo lá. E aí, de tempos em tempos, enche a caçamba, um caminhão leva embora, o lodo segue para aterro sanitário. Essencialmente é isso que eu faço. Sacaram? Dúvidas? O que a gente precisa? Ops, eu tenho aqui mais uns. Olha, a corrupção pega no ato aí.
Então, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Bom, agora, turma, tá claro o que a gente precisa fazer? Entenderam o que é a desidratação, o que é o adensamento? Perceberam? Oi. Oh, peraí, deixa eu me concentrar. Peraí. Deixa eu subir aqui. Deixa eu acender a luz. É que se você falar e eu estiver fazendo as coisas, eu não vou conseguir prestar atenção no que você está perguntando. Normalmente, velho, a gente não começa a não fazer muita coisa, não dá. Desculpa, seu nome? Caroline. Caroline, pergunta da Caroline. Aí eu queria perguntar, por causa dessa questão de você reaproveitar o filtrado. Aí nessas estações de tratamento de água, é mais vantajoso você fazer isso para você recuperar um pouco da água? Ou tem estação que também faz isso, que acaba deixando a água lá parado, espera virar a porta e depois só tira? Então, veja bem. Vamos lá. Eu vou repetir a sua pergunta para poder deixar registrado aqui. Você está efetuando uma comparação entre o tratamento do lodo de ETA e ET. A impressão sua é que o tratamento do lodo de ET parece que um pouco mais bagunçado. Tá, bom, vamos lá. Pontos. Na verdade, o tratamento do lodo de ETA e de ET, eles têm muitas semelhanças entre si. Eu também preciso, para lodo de ET, também preciso adensar, também preciso desidratar. A diferença é que o lodo de ET, ele é um lodo, onde eu gero dentro de uma ET, ele é um lodo biológico. Então, dependendo da concepção da ET, eu tenho que tratar o lodo por via biológica para redução de sólidos, para estabilizá-lo biologicamente, mas independente disso, eu preciso seguir com esse lodo para uma etapa de, eventualmente, adensamento e desidratação. Tá? Bom, ETs de médio e grande porte, eu tenho que adensar o lodo, tenho que desidratar o lodo em algum ponto do sistema. Então, ele não é bagunçado. Não é bagunçado. Se você adensar, posso adensar por via mecanizada, posso desidratar por via mecanizada, eu também tiro sólidos aqui com 20%, 22%. Você deve ter visto esse lodo com pá em outros, talvez em ETs menores. Não é uma ET. Você viu isso ou você... Não, então, isso normalmente acontece em ETs pequenas. Quando tem ETs pequenas, muitas vezes essa desidratação ela é natural. Eu faço em leitos de secagem. São sistemas pequenos. E em leitos de secagem, aí eu tenho que muitas vezes tirar esse lodo manualmente. E aí, de fato, ele é um problema. Mas isso acontece em ETs pequenas. Isso acontece em ETs pequenas. Normalmente, sistemas pequenos, eles são um pouco mais sensíveis e de operação mais difícil. No entanto, se você compara ETAs e ETs de porte semelhante, a concepção é muito semelhante. Ela é muito semelhante. Tá? Ela é muito semelhante. Eu tenho que adensar em algum ponto, tenho que desidratar em algum ponto. Então, na verdade, todos os filtrados na ET, de adensamento, desidratação, todos os filtrados retornam para o início do processo. Todos os filtrados retornam. Todos. Da mesma forma aqui. Água de lavagem, eu retorno para o processo. E os filtrados do adensamento e desidratação, eu posso retornar ou não. É importante sempre que eu tenha na ETA uma opção de, se eventualmente eu não quiser enviar esse filtrado para o início do processo, eu posso muitas vezes enviar para o sistema de drenagem, para o sistema de coleta e afastamento de esgotos sanitários. Pode ser que em algum momento eu não queira retornar, por algum motivo. Por exemplo, eu vou colocar todo esse sistema para operar, para funcionar. E aí eu posso ter pequenas perturbações no processo, taxa de captura de sólidos mais baixas, filtrado ser ruim, eu não quero retornar para o processo, eu mando para fora. Então, operacionalmente, é muito importante que eu tenha opções, caso eu não queira enviar esse filtrado para o início do processo,
eu possa ter uma opção para enviar esses filtrados para fora da ETA. Operacionalmente, isso é relevante. Mas se eu quiser retornar, não, meu filtrado é de boa qualidade, posso retornar? Posso. Só que entenda, aonde que eu ganho na recuperação de água de lavagem? É com esse filtrado? Não. É com esse filtrado? Não. Aonde eu recupero o volume de água é aonde mesmo? É aqui na água de lavagem dos filtros. Porque eu gasto em torno de 2 a 4% para lavar filtros. É aqui que eu recupero água. Não é aqui. Como é que eu sei disso? Então, na semana que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mesmo, nós vamos montar um fluxograma, igualzinho esse aqui, e aí nós vamos fazer o balanço de massa. Eu vou, na verdade, mostrar para vocês como é que a gente faz. Mostrar o jeitão. Porque fazer isso na mão é insano. Não tem o menor sentido. Quer dizer, você faz uma vez se você quiser, faz uma vez, simplesinho. Pega um dia que você não tem nada para fazer, vou fazer na mão. E aí eu vou replicar na mão, eu monto uma planilha. Aí depois eu faço meu cálculo em planilha. Entendeu? Lógico, pelo amor de Deus. Você vai perceber que isso aqui ele é insano porque fazer na mão. Antigamente a gente fazia. Tem que fazer uma vez. Mas depois você gera filtrados, retorna. E aumentou a concentração de sólidos. Aí tem que voltar de novo. Você tem que fazer essa iteração umas 4 vezes para poder fechar. Pô, fazer isso na mão, 1, 2, 3, você já errou. Na terceira vez você já está chutando as folhas. Você está de saco cheio. Mas não, você faz isso aqui numa planilha Excel, você bota os dados, ele faz, fecha, fechamento automático, ele fecha e acabou. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Vou fazer pelo menos a primeira iteração. Pelo menos a primeira. Aí a gente pega e coloca numa planilha, que eu já tenho pronto, colocamos na planilha. Aí nós geramos essas vazões. Aí você vai perceber que as vazões de filtrado do adensamento e da desidratação, embora sejam vazões, filtrados, eu possa recuperar, em termos volumétricos, é muito menor do que a água de lavagem dos filtros. O que interessa mesmo é a gente recuperar a água de lavagem dos filtros em termos volumétricos. É ela que vai me gerar economia no processo. Percebe? Mas isso nós vamos perceber fazendo esse balanço de massa. E esse balanço de massa é o nosso primeiro objetivo na aula da semana que vem. E aí a gente faz o balanço de massa na primeira parte da aula e na segunda aula, aí a gente faz um dimensionamento. E aí a gente consegue fechar o tratamento da fase sólida e praticamente fechar o curso. Tá bom? Pessoal, dúvidas? Ficou claro por que eu preciso adensar e desidratar? Ficou claro por que eu preciso segregar a água de lavagem dos filtros, do lodo dos decantadores? Se isso ficou claro, cara, a nossa concepção está fechada. Isso tem que ficar claro. Por que eu preciso segregar? Porque eu tenho resíduos com características distintas e eu recupero a água de lavagem. Turma, esse é o ponto nevrálgico. Dali para frente, agora é fazer o balanço de massa, mostrar essas grandezas e fazer o nosso dimensionamento. Pessoal, beleza? Nenhuma dúvida? Então, turma, boa semana para vocês, né? Boa semana para vocês. E vamos lá. E segue a nossa homenagem ao Ronnie James Dio. Oi? Não esqueça de falar o Ronnie James Dio. Light inside the darkness that it leaves. We're a life without a tear, hope without a fear. We are Eu não vou estar aqui no dia da prova, eu tenho que viajar. Ver uma outra pessoa da prova.